Olá pessoal, bem-vindos então ao segundo bloco da nossa aula de hoje. Vamos estudar um pouco a Constituição Federal, a mãe de todas as outras leis, a Carta Política. E já na Constituição Federal nós já temos algumas questões que valem a pena nós trazermos à baila. Primeiro, na questão do artigo 5º, né, o inciso 39, conhecidíssimo de vocês: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E nós temos lá no 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades individuais. E no 225, parágrafo 3º, tudo isso da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui uma particularidade do 225 que veio em 88, a criminalização da pessoa jurídica. A imputação à pessoa jurídica de crime e a responsabilidade dessa pessoa jurídica de responder por essa atitude lesiva criminal. Então, essa é uma ideia interessante. Na época até a gente brincava muito, né? Eu tinha vários amigos delegados, era uma brincadeira nossa. Eu falava, como é que eu vou prender a pessoa jurídica? Era uma brincadeira, óbvio. Mas não se aplicam penas restritivas de liberdade à pessoa jurídica, nem poderia, é uma ficção. Mas eu tenho outras penas que podem ser aplicadas a elas, consideradas tipicamente criminais. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante que a legislação trouxe, em especial a Constituição Federal, não é, no sentido de passar a tutelar esses crimes e a imputar, inclusive às pessoas jurídicas, as tutelas penais correspondentes. Tá? O 225 cabeça, ele diz lá, todos, né, são obrigados a cuidar do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, o 225 cabeça, ele vai justamente nessa particularidade. Ele fala assim, todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, inclusive direito público, tudo, somos obrigados constitucionalmente a preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E assim sendo, com base em todo esse escopo, com base em toda essa organização da Constituição Federal, não poderia ser diferente que o próximo tópico nosso é a 9605 de 98. 10 anos depois, de 88, então eu trago aí regulamentos que vão fundamentar o direito criminal, né, e penal constitucional, com as especificidades, criadas pelo direito criminal ambiental constitucional, direito criminal ambiental constitucional, e pelo direito penal ambiental constitucional. Então, primeiro ponto que é importante aqui para a gente poder avançar na nossa aula. Eu tenho uma legislação infraconstitucional com uma gênese constitucional, com uma ordem constitucional. Qual é a ordem constitucional? Olha, se você tiver uma atitude considerada lesiva ao meio ambiente, vou te sujeitar à questão civil e vou te sujeitar à questão penal. E para isso, sob essa ordem, sobre esse manto da Constituição Federal, eu trago, a resposta vem pela 9605 de 12 de fevereiro de 98, que vai justamente, a partir desse chamado direito criminal ambiental constitucional, criar aí um direito ambiental criminal federalizado, com uma lei federal, né, desgarrada, mas sempre em observância à Constituição Federal, em atendimento à ordem dessa. Então, é uma legislação que, embora tenhamos aí um tempo razoável, né, de vigência dela, não é muito antiga, mas também não está cheirando a verniz, não está cheirando a tinta. Mas ela é importante porque criou um marco. Criou um marco para realizar aquela ordem constitucional do 225, que é garantir para as presentes e futuras gerações a questão referente à tutela do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, seja natural, seja artificial, seja do trabalho e seja o meu preferido, que é o cultural, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da pena. Veja, nós temos 3 tipos de pena lá na legislação: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa.
Na questão referente à privativa de liberdade, eu até coloco aqui há somente 4 delitos que chegam a penas máximas de 5 anos. Então, aqui é observar o seguinte, até uma crítica que a gente faz à lei de crimes ambientais, que é o seguinte, ela não é muito, vamos dizer assim, potente na questão temporal de restrição de liberdade. Veja que a partir de todos os tipos que nós temos lá, eu tenho apenas 4 delitos que chegam às penas máximas de 5 anos. Eu até faço uma ponderação aqui no meu material de apoio, eu digo assim, dificilmente alguém cumprirá pena privativa de liberdade nos delitos contra o meio ambiente. É lógico. Aí é uma questão de maus antecedentes, é uma questão de reincidência, lá no artigo 16 da 9605, que vai dosar, fazer a dosimetria. Mas, a princípio, se você não tem esse grau de reincidência, nem esse grau de maus antecedentes, na realidade você dificilmente vai cumprir essa pena, né? Muito provavelmente virá uma suspensão aí para você, né? Solicitada pelo seu advogado. Depois, nas restritivas de direito, né, nós temos lá no artigo 9º, 10, 11, 12 e 13, e os conceitos estão na própria legislação, a legislação ela é autoexplicativa. Nós temos, então vamos lá, restritiva de direito, nós temos aí a questão de prestação de serviço à comunidade, nós temos a interdição temporária de direitos, nós temos a suspensão parcial total de atividade, nós temos a prestação pecuniária e nós temos o recolhimento domiciliar. Nós temos essas penas que estão num outro patamar, né? Nós temos a privativa de liberdade, as restritivas de direito e as pecuniárias. Então, nesse aspecto básico, né, nós temos essas questões que são questões interessantes. O que as empresas têm assim, mais medo, eu confesso para vocês, é uma pena de liquidação, de encerramento das atividades dessa empresa, podendo chegar a esse patamar. E outra coisa, assim, que elas têm muito receio é na multa. A multa, ela será calculada segundo os critérios do Código Penal, está lá no artigo 18 da 9605 e do artigo 49 do Código Penal. Mas o que é importante nós deixarmos claro, antes de nós avançarmos para o próximo tema, né, que a gente vai entrar em alguns aspectos mais, os tópicos mais específicos, é de que, às vezes, essas multas chegam um dia a faturamento da empresa. Você fala, a empresa tem medo, as empresas têm receio. Esse receio dessa multa. Nós podemos imaginar uma grande empresa nacional com uma multa de um dia de faturamento. É uma multa expressiva. Mas um dia em 365 não vai fazer diferença. Às vezes faz. Às vezes faz, porque esse dia faturamento, ele não é um dia assim para jogar fora, ele é empenhado em várias outras despesas dentro da empresa, não é que vão fazer falta certamente. Então essas empresas têm, e a legislação existe justamente para isso daí, é nesse sentido da multa. Dentro desse aspecto, eu abro um tópico específico no material de apoio aí, responsabilidade da pessoa jurídica. Então a gente, deixa eu só ligar a caneta aqui, muito bem. Então nós temos aqui, olha, responsabilidade da pessoa jurídica, tá? Então nós temos que entender o seguinte, o que vai dizer lá o 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, há uma imputação de culpa ao ente fictício, que é a pessoa jurídica. Isso daí já está superado. Professor Duval, pula. Então, nós vamos entender agora as penas da pessoa jurídica, porque o outro eu falei de uma pena de uma maneira geral. Agora nós estamos falando de uma responsabilidade geral da pessoa jurídica. Antes eu falei das duas, Agora não, nós estamos voltados à pessoa jurídica. Então, nós temos, as restritivas de direito. Então, eu tenho lá suspensão total ou parcial das atividades, proibição de contratar com o setor público e interdição temporária do estabelecimento. Mas veja essa, suspensão total das atividades. Depois nós temos prestação de serviços. E aí nós temos custear programas ambientais,
executar obras de recuperação, manter os espaços públicos, não é? E contribuir com entidades ambientais ou outras públicas, culturais. Aqui é um aspecto que eu me bato muito, porque a gente precisa de acabar com uma hipocrisia que nós temos nesse sentido, e é muito importante que falemos disso hoje, que muitas empresas, na realidade, elas cumprem essa pena de prestação de serviço à comunidade, prevista lá no 21, e elas ainda pagam de bonita na televisão. Falou, olha, nós ajudamos as entidades tal, nós ajudamos a entidade tal. Na realidade, ela está cumprindo uma pena. Na realidade, ela teve uma conduta lesiva ao meio ambiente, que criminalizou esse ente fictício, essa pessoa jurídica, não por uma pena restritiva de direito, mas numa pena de prestação de serviço à comunidade. E ela vem, entre aspas, pagar de bacana na televisão, pagar de bacana no rádio. Olha, eu ajudo a comunidade, eu sou boazinha. Na realidade, ela está cumprindo uma pena. E por fim, uma multa, como eu já disse, a multa mais poderosa que nós temos é um dia de faturamento. Realmente, então essa terceira, que é a multa, isso daí é animado, tá? As empresas realmente, ela tem uma grande, um grande receio dessa. Então as penas nós já vimos, né? Restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e multa. Então nós podemos avançar agora. E aqui, eu vou até usar a borracha aqui, esse é um ponto importante, tá, pessoal? Hoje em dia, nós temos, caneta. Hoje em dia, nós temos algumas legislações que trazem a figura da teoria da penetração, que é a desconsideração da pessoa jurídica. Então, nós temos lá, hoje, o CDC, nós temos o Código Civil Brasileiro, nós temos a legislação tributária e também na legislação ambiental eu já tinha prevista a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Que é a teoria da penetração, do inglês disregard legal entities. Então, nós já temos aqui a possibilidade de dizer o seguinte, olha, eu vou desconsiderar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem patrimônio para suportar a multa, e vou avançar no patrimônio dos sócios. Por quê? Porque não é mais uma questão de indenização, é uma questão criminal. Tá? Então, assim, eu aplico uma pena pecuniária, a empresa não tem dinheiro, eu desconsidero a personalidade jurídica dela e avanço no patrimônio dos sócios. Então, né, essa é uma questão muito interessante, e observando sempre, né, que essa personalidade, por exemplo, for obstáculo, né, ao ressarcimento desse prejuízo causado ao meio ambiente. Então, na realidade, não só... E aí a gente até sai um pouquinho da aula, vai ao direito ambiental de uma maneira geral, você tem as multas da CETESB. Então, que há a conduta lesiva e aí a aplicação da multa administrativa. Então, ela pode desconsiderar. E no campo criminal a mesma coisa. Só que aqui essa indenização está vinculada a um tipo penal de prestação pecuniária. Fechou? Tudo bacana? Então, vamos em frente. Isso é muito importante. O próximo é um dos meus tópicos preferidos, pessoal, que diz respeito ao concurso de agentes. E aí, a própria legislação vai falar, né, aqui eu acho bacana, vamos até anotar aqui, é tanta gente, eu vou tentar só colocar. Olha, o administrador, depois nós temos o diretor, depois nós temos, tá boa a minha letra, né? O membro do conselho. Depois nós temos, veja só, o órgão técnico. Depois nós temos o auditor. Nós temos o gerente. Nós temos o preposto. Veja, e o mandatário. E aí, é muito importante que nós saibamos que essa questão que está lá no artigo 2º da 9605, né, ele
Portanto, é uma questão... Eu vou até trazer as palavras do Arthur Miliari, que ele vai dizer o seguinte: é possível nos termos do artigo 2º da Lei 9605, mas não se deve utilizar os dispositivos do Código Penal relativos à coautoria e participação. Muita gente usa, eu até acho que poderia ser sustentável, tá? Mas é uma questão que deve ser observada, e vale a pena nós discutirmos, não é, que cada uma dessas pessoas vão poder ter praticado esses crimes em coautoria ou participação. Eu fiz só essa ponderação para você deixar anotado. Então, quer dizer, eu posso ter um diretor-autor, eu posso ter um diretor, um membro do conselho, órgão técnico jurídico, como coautores, eu posso ter um preposto como partícipe. Veja só, ele pode ser monoobjetivo, uma só pessoa, plurissubjetivo, várias pessoas. Não importa. O que importa é que isso é interessantíssimo, né? Antes de nós falarmos sobre questão de autoria, coautoria ou participação, nós observarmos a abrangência das pessoas. Isso é importante, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui e nós já voltamos daqui a pouco para a gente poder discutir esse artigo 2º. Não saia daí.